Louvado seja o Senhor, amém. Ó Senhor Jesus, isso é bom demais, né? Amém. Como disse a Letícia, que delícia. Amém. Como é bom nós estarmos juntos, amém. Acharam? Ah, bom, se vocês não acharam, então nós ficamos em pé e nós vamos ler o que está ali na projeção, amém. Daí... Vamos ler mais uma vez, amém? Amém. Agora Colossenses 3, versículos de 1 a 4, e nós vamos ler intercalado. Os irmãos, o 2 as irmãs, tá bom? Até o 4. Então, vamos começar os irmãos, amém? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. As irmãs? Estes. Mente todos do Cristo. Amém. Agora, pode projetar NAA esse versículo? E esse versículo 4 você vai ler agora, né? Você vai falar para quem estiver perto de você, alguém estiver do seu lado, você vai falar esse versículo. Amém? Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Estamos muito felizes, muito, né? Tanto porque, em primeiro lugar, porque nós temos a presença do Senhor, né? O Senhor está conosco. Nós estamos reunidos no nome do Senhor. E Ele está aqui nos abençoando, nos agraciando com a sua presença. Segundo lugar, né, eu creio que nós estamos muito alegres pela presença, depois de mais de 100 dias, né, aqui conosco, o nosso irmão Itamar, aleluia! Louvado seja o Senhor, aleluia! Vivo! É isso aí. Vivo! Amém! Amém! Aí, ó. Isso é incrível, né? Maravilhoso demais. Amém. Realmente, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Bom, também, dentre tantos milagres, né, o Romildo deu testemunho semana passada, né? Dentro de todas as lutas que nós passamos nesse ano, né? Também nós temos a nossa irmã Joseli, né? Que também passou, aleluia. Amém. Que realmente passou por também uma grande luta e está aqui hoje em pé. Louvado seja o nome do Senhor, né? Esperamos, né? Nem que seja sentado aqui, viu, Tamar? Nem que seja sentado aqui por causa da câmera. Mas nós gostaríamos, né, de ouvir depois, tá? Um pouco do seu compartilhar, né? Talvez pelo menos vamos dar mais tempo ainda, né? Para você contar toda a história, né? Mas nós tivemos semana na casa dele junto e eu fiquei também, mais uma vez, muito, muito encorajado, né? Essa semana eu passei na casa do irmão Paulinho. O irmão Paulinho é um irmão muito precioso, né? E às vezes fala umas coisas engraçadas, né? Aí ele falou assim, eu vejo a vida
como um rojão. Eu falei, a vida como um rojão. Que negócio é esse? A vida é um rojão, né? Falou, irmão, a vida é um rojão, né? Quando nasce a gente, né? Põe o fogo ali no pavio e o negócio explode, sai com tudo e vai subindo, né? Então a vida quando começa é um fogo, é um rojão que sai disparado, né? Mas, irmão, depois que chega lá em cima, ele começa a descer, né? Eu falei para ele, olha, irmão, eu já tinha ouvido várias analogias, né, sobre a vida. Eu li num livro alguém falando assim, olha, a vida é como um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo e às vezes só fica dando volta. Né? Fica dando volta em círculo, né? Sobe, desce e não chega a lugar nenhum, né? Então, e é muito interessante isso porque a maneira como essas metáforas, muitas vezes como a gente enxerga a vida, determinam a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir. E por isso é muito importante que nós vejamos a vida da maneira como Deus a vê. Ou como Deus nos criou para ser e como Deus quer que nós vivamos a nossa vida. Realmente a nossa vida, ela é uma vida breve, ela é um curto período de tempo, se a gente comparar com, né, todos os anos da humanidade, se nós compararmos com a eternidade, a nossa vida é um período muito curto, mas esse curto período de tempo que a gente vive aqui e as ações que nós tomamos, as decisões que nós tomamos, elas vão determinar o nosso destino eterno. E como será, pelo menos 1000 anos no reino e como será a nossa eternidade. Por isso nós começamos nessa noite uma série. Todos os sábados nós vamos estar vendo essa série que se chama O Viver do Reino. Amém? Então, bem-vindos todos vocês para a primeira reunião dessa série O Viver do Reino. Amanhã, domingo de manhã, nós começamos também a série do alimento diário. Amém? Começamos com o Reino de Deus. A série é E Será Pregado Este Evangelho. Amém? E amanhã, então, nós também vamos começar com a mensagem número 1. E hoje, o tema da nossa comunhão é a transferência. Na verdade, quando vocês, né, todos nós começarmos a desfrutar da palavra do Senhor, tanto sábado como domingo, nós vamos ver que toda a palavra do Senhor, ela se encaixa, ela se completa, ela fortalece um ao outro, né? E eu queria pedir nessa noite que vocês abram seus corações para serem transferidos. Amém! Aleluia! Quem quer ser transferido? Aleluia! Transferidos de onde para onde, né? A gente quer ser transferido para algo melhor, né? Eu mudei recentemente, mudei de casa, né? Mudei de apartamento. Eu morava num primeiro andar, agora eu subi, né? Pelo menos de andar, né? Agora estou no 9º andar, né? E essa subida, não só foi uma subida de andar, mas realmente lá no alto, de manhã, a gente acorda, vê uma boa parte de Limeira e vê o sol, né? Vê o sol nascendo e o sol se levantando. Eu estou vendo a aurora quase todo dia agora, né? E às vezes a gente senta ali e aprecia e fala, Senhor, a noite acabou e o dia vem raiando, né? À noite a gente lembra de um período difícil, né? Como o nosso irmão Itamar passou por uma noite muito escura, mas
Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor em primeiro lugar, mas também, né, a sua esposa, a Michele, realmente teve um papel fundamental, né, para que hoje o nosso irmão possa estar aqui, né? Deus usou ela, a perseverança dela, a fé dela, para que o nosso irmão hoje estivesse aqui. Ele foi verdadeiramente transferido da morte para a vida. Amém. E são essas transferências que nós precisamos experimentar na nossa vida. Transferência da morte para a vida, transferência da tristeza para a alegria, transferência da angústia para a felicidade, transferência da terra para o céu. Amém? Essa é a principal transferência. Transferência de onde mais? Amém. Não. Das trevas para a luz. Amém. É isso aí. Transferência das trevas para a luz. De escravidão para a liberdade. Do que você precisa ser transferido? Qual é a sua situação hoje? Né? Às vezes a gente pergunta para as pessoas: ei, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo bem. Tem gente que fala até assim, ó, se melhorar estraga. Eu falo, que mentiroso. Não é verdade, gente? Às vezes é uma maneira de dizer, não, eu estou muito bem, se melhorar estraga. Né? Mas a gente sabe que isso não é verdade. Especialmente se você é alguém que não tem Cristo. Isso não é verdade. E alguns jamais sinceros, né, sempre pode melhorar. Então, a situação que nós estamos, ela pode melhorar. Amém? Fala para o seu lado aí. A minha situação pode melhorar. E para que... Alguns assim, tem que melhorar bastante, né? Amém? É isso aí, ó. E como que ela vai melhorar? Se eu experimentar a transferência de Deus. Por isso nós lemos lá, né, Mateus capítulo 3, versículo 17. Acho que pode ser na NA mesmo, né? Mateus 3,17 diz assim: esse foi o início do ministério do Senhor Jesus. Essas foram as primeiras palavras do Senhor Jesus para as pessoas. Não, perdão, é 4,17. Amém. Daí em diante, logo depois da tentação, Jesus começou. Jesus começou. Como Jesus começou? Quais foram as primeiras palavras de Jesus quando ele começou o seu ministério? Ele começou a pregar e a dizer: arrependam-se. Por quê? Está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, o que Jesus queria levar para as pessoas e queria que as pessoas experimentassem era o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É muito interessante porque só Mateus, o evangelista Mateus, ele usa essa expressão, reino dos céus. Os demais usam a expressão reino de Deus, mas ele usou essa expressão reino dos céus. O que quer dizer isso? Quer dizer o céu na terra. É o reino dos céus, é o reinar dos céus na terra. É a oração do Senhor Jesus, onde ele nos ensinou a orar e disse para nós: orem dessa maneira, orem desse jeito. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Ele não estava dizendo subam nesse momento, mas estava dizendo venha o teu reino. Essa experiência que Jesus começou a mostrar, a pregar, dizer para as pessoas: experimentem o céu na terra. Vocês querem experimentar o céu na terra? Quer mesmo? Olha, eu quero experimentar o céu na terra. Eu quero experimentar
o céu na minha vida, o céu na minha casa. Amém. É por isso que nós oramos, venha o teu reino. Venha o teu reino na minha casa, venha o teu reino na minha família, venha o teu reino no meu trabalho. Onde eu estiver, eu quero que o reino dos céus venha. E é isso que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas. Você quer o reino dos céus? Você quer? Quem quer diz amém? Isso, se você quer, então, ele disse uma palavrinha antes de você experimentar o reino. Qual é? Arrependam-se. A palavra arrepender-se, hoje eu estou vendo muitas caras novas aqui, né? Eu não sei, né, se alguns aqui conhecem a Jesus ou não, né? Mas não importa, hoje é o momento de a gente conhecer Jesus, né? Então, a palavra arrependimento, no grego, ela é metanoia. Noia significa mente. Não vai pensar nos noias que existem por aí, tá? Ok? Noia significa no grego mente e meta é mudança. Então, metamorfose, tá certo? Mudança de forma. Então, metanoia é mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Então, Jesus falou assim: vocês querem o reino do céu? Se vocês querem, vocês precisam primeiro experimentar uma coisa, é mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Arrependam-se. Arrependimento também significa uma volta, né? Um giro de 180 graus. Você estava indo para cá, você estava indo talvez para um precipício e Deus estava aqui chamando. Muitas vezes nós damos as costas para Deus. E quando nós damos as costas para Deus e queremos seguir o nosso próprio caminho, como diz hoje, com certeza vai dar ruim. Se você abandonar o Senhor, se você der as costas para Deus e querer fazer o seu próprio caminho, vai dar ruim. Por isso ele chama. Amém? E quando ele nos chama e nós ouvimos a sua voz, como hoje você está aqui, você está ouvindo a voz de Deus, o Senhor está te chamando, existe a metanoia, que é o arrependimento, é a volta, você se voltar totalmente para Deus e correr para os braços do Senhor. Amém? Isso é arrependimento. Arrependimento não é só um pesar, um choro, né, uma lamentação, é uma, como é que chama? Não é só uma, bom, você se colocar pesaroso, tá certo? Mas é você se voltar para Deus. Então, o que Jesus estava dizendo aqui? Voltem. Querem o reino? Voltem. Voltem para mim. Mudem a sua mentalidade, mudem a sua maneira de pensar. Mas, se nós mudarmos somente aqui, ó, a gente vira aqui, tá? Eu virei 180 graus, eu me voltei. Ok, isso é importante. Mas o Senhor tem mostrado para nós que não só o arrependimento é uma volta no mesmo nível, mas que o arrependimento aqui, ele significa transferência. E essa transferência quer dizer você sair do plano terreno e você subir para o plano celestial. Então, o reino dos céus, para que eu experimente o reino dos céus, eu preciso não só de uma virada aqui, mas eu preciso de uma virada para cima, né? Eu preciso mudar de plano. Eu preciso sair do plano terrenal e eu preciso entrar no plano celestial. Amém? Por que a gente precisa dessa mudança?
Do que a gente precisa sair, do que a gente precisa mudar. Primeiro eu quero falar para vocês sobre mudança do humano para o divino. Então não é simplesmente eu me voltar, mas eu ter uma mudança do humano para o divino. Nós, seres humanos, por causa do pecado, nós somos muito fracos. Nós somos frágeis. A nossa vida é frágil. Além do nosso corpo físico ser frágil, apesar de hoje nós vivermos um pouco mais, né? A gente tem, a expectativa de vida melhorou, né? Hoje as pessoas vivem mais, né? O mês passado eu completei 57 anos, né? E aí a gente pensa assim, antigamente eu pensava, puxa, né? Quando a gente estava lá na adolescência, começando a vida de trabalho, né? Carteira assinada, já projetava, daqui, né? 30 anos, 20 anos eu vou estar aposentado. E a gente conhecia pessoas que estavam aposentadas, olha, 17 anos, né? 17, 18, mais 30, daria quanto? 48. Eu falo, puxa, com 48 anos eu vou estar aposentado, né? Hoje com 57 anos, está longe. Não, mas não é só isso, a gente conhecia as pessoas daquela época, né? Com essa idade, mais de 50 anos, mas esse aí já, como diz o irmão Paulinho lá, né? O rojão já bateu lá em cima, já vem na descendente, né? E a gente vê que via as pessoas, né, mais acabadas. Mas hoje não. Com 50 anos, né, está começando a empreender. Né, Itamar? É isso aí. Olha aí, ó. Você tinha quantos anos quando você veio aqui para Limeira, começou com as paleterias? Mais de 50, né? 50 anos? É isso que é pouco. Tá vendo? Tá começando, gente. Então, amados irmãos e irmãs aqui, vocês que têm um pouquinho mais de idade, né? Não é irmãos da, terceira idade. Irmãos da melhor idade, né? Então, todos nós que temos aqui um pouquinho mais de anos, tá? A gente apesar de estar vivendo um pouquinho mais, tá? Mesmo assim, a nossa vida humana, ela é frágil. Ela é frágil. A ciência melhorou, remédios melhoraram, mas ainda assim a nossa vida humana é frágil. Mas mais frágil do que a nossa vida humana é a nossa vida emocional. A nossa vida psicológica. Talvez fisicamente nós estamos até melhor, em certo sentido, mas emocionalmente estamos vivendo um momento muito difícil. As pessoas vivem com angústias, quebrantadas, deprimidas, com muitas lutas, muitas angústias, muita fragilidade emocional, muitas frustrações. Parece que a gente não consegue perseverar, não consegue lutar. Desmorona de maneira muito fácil. E esses problemas da nossa alma, das nossas emoções, terminam afetando o nosso corpo. E muitos estão hoje sofrendo no seu corpo várias doenças por conta disso. De toda essa fragilidade. Então a nossa vida humana, ela é uma vida realmente fraca. E isso tudo tem a ver com a operação do pecado. E aqui, o Senhor Jesus, Ele vem dizer para nós, eu quero
fazer algo novo na sua vida. Eu quero transferir você dessa fragilidade humana para que você experimente o poder da minha vida. Que você experimente o poder da vida divina, que é a vida de Deus. E isso só se pode experimentar pelo novo nascimento. É pela regeneração. É nascer de novo. O ser humano hoje, ele está realmente muito preocupado com o seu bem-estar. A gente vê hoje muitas práticas interessantes, né? Meditação, yoga, né? Existem muitas coisas aí, então fala-se muito dessas energias quânticas e etc. Hoje existe muita procura pelas coisas orientais, né? E todas aquelas coisas, né? E porque as pessoas, elas querem melhorar. E de alguma forma, várias dessas coisas ajudam. E sim, é verdade, tem pessoas que dão uma melhorada, tem pessoas que buscam, né, essas filosofias, tem muitas filosofias, mas o que acontece com tudo isso? Todas essas coisas ainda estão num plano terrenal. Experimentar a realidade do reino dos céus é só recebendo a vida de Deus. É só o poder da vida divina que vai realmente nos levar a essa experiência. E quando nós experimentamos esse poder da vida divina, nós experimentamos liberdade. Amém? A verdadeira liberdade. Liberdade dos nossos pecados. Liberdade das nossas angústias. Liberdade das nossas ansiedades. Tudo isso só pode ser experimentado pela vida de Deus. Amém? Então eu quero convidar aqui você, para você receber a vida de Deus e nascer de novo. Talvez você tenha dúvida, vai, não sei, irmão, se eu criei, se eu recebi, será que eu nasci de novo? Será que eu fui regenerado? Se você tem dúvida, eu quero convidar você para fazer essa oração juntamente comigo. Amém? Que tal então, ficarmos em pé e orarmos? Eu quero orar e vocês repetem, tá bom? Eu oro e você repete para você experimentar essa vida de Deus. Amém? Amém. Repita comigo, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu sou fraco, frágil, mortal. Mas nessa noite eu quero experimentar a sua vida, a vida divina. Senhor Jesus, eu creio em Ti, que o Senhor morreu por mim, para que eu tenha a vida eterna. Senhor Jesus, entre em mim, me faça nascer de novo. Eu quero viver pelo poder da sua vida. Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Muito bem. Se você creu, você recebeu essa vida. E Colossenses capítulo 3, que nós lemos, ele disse o seguinte, 3:1. Portanto,
se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Olha o versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Versículo 3. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E o 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha lá, voltando no versículo 3, versículo 3, voltando no versículo 3. Vocês morreram. Quando você crê em Jesus, Jesus morreu por nós, Ele morreu pelos nossos pecados. Quando você crê em Jesus, você se une a Ele também na sua morte. E aí, as suas fraquezas, a sua carne, os seus pecados também morreram juntamente com Jesus. Mas agora voltando para o versículo 1, vocês não só ficaram na morte, você não só morreu com Jesus, mas assim como Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. Ele venceu todas as fraquezas. Ele venceu todas as coisas. E o último inimigo, que era o mais difícil, era vencer a morte. E Ele venceu a morte. E aí, se você morreu com Jesus, também você... Assim, eu morri com Jesus. Mas também, eu ressuscitei com Jesus. Nós morremos e nós ressuscitamos com Jesus. Por quê? Porque agora nós ganhamos uma nova vida. A vida de Deus, ela é uma vida que venceu a morte. E essa vida de Deus que venceu a morte, agora, creiam, está dentro de vocês. Essa vida de Jesus, essa vida divina, que tem o poder de vencer a morte, está dentro de você. Você crê nisso? Fala, eu creio. Eu tenho a vida de Deus. A vida divina, que vence até a morte. Então, se eu tenho essa vida, agora a Bíblia nos diz o seguinte: se você tem essa vida, ande em novidade de vida. Ande pelo poder dessa vida. Então, se você andar pelo poder dessa vida, você vai experimentar vitória. Vitória sobre o pecado. Amém? Vitória até sobre o seu mau gênio. Outro dia eu falei aqui para os irmãos, né? Eu, naturalmente falando, sou duro. Irmão, às vezes eu fico bravo comigo mesmo. Teimoso. Dureza. Um irmão me chamava de granito. Granito é duro, né? Mas também porque meu nome é Graner, né? Meu sobrenome é Graner. Ele falava granito. Mas eu tenho esperança. Amém. Porque a vida de Deus está operando em mim. Está tirando a dureza. Né, irmão? Amém. O Senhor está trabalhando em nós.
Muitas coisas que a gente passa na nossa vida, muitas situações, são aquelas que Deus permite que nós passemos, para que nós sejamos trabalhados, nos voltemos para Ele e experimentemos o poder da sua vida. Então lá no versículo 1 diz, se nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, né? Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, o que fala? Busquem. Busque as coisas lá do alto. Fala para o irmão do outro lado. Se você foi ressuscitado, busque as coisas do alto. Olha, se você não ressuscitou com Cristo, não tem como buscar as coisas do alto. Porque são coisas do alto. São coisas espirituais. Não são coisas humanas. Não são coisas da terra. Não é filosofia humana, não é religião humana. É celestial, é divino. E você só pode tocar as coisas divinas através do Espírito de Deus, que está em você agora, que você creu. Então, se você ressuscitou, você pode tocar as coisas do alto. E olha só, onde buscar as coisas do alto, onde que? Cristo vive. Onde Cristo vive? Ele vive no alto, nas coisas do alto. Lá no alto tem um trono. É um trono do universo. Existe um que está sentado no trono. E ele é o nosso Deus. No trono há um, que é soberano sobre todas as coisas. E agora, se você experimentou a ressurreição e a vida de Deus, você pode subir. Amém. E você pode chegar até o trono de Deus. Irmãos, fala assim, irmão, mas como é que é isso? Como é que a gente faz isso? Eu quero experimentar isso. É simples. Por isso que a palavra de hoje é transferência. Amém? É você ser transferido da terra para o céu. É transferido da terra para o trono de Deus. Existe um meio de transporte maravilhoso. Não é avião. Não é foguete. Não é rojão. Né, irmão? Que você sobe e depois desce. Não. Irmãos, é o Espírito. O Senhor entrou no nosso espírito. E quando nós nos voltamos ao nosso espírito, nós somos transferidos para as coisas celestiais e divinas. Você já experimentou essa transferência? Irmãos, eu tenho experimentado. Eu creio que você também. E se você não tem experimentado, eu quero que seja encorajado e que a palavra de hoje te ajude a ser transferido. Muitas vezes eu estou angustiado. Muitas vezes eu estou ansioso. Às vezes eu penso que não estou ansioso. Já aconteceu isso com você? Você pensa que está calmo, né? Só que você está numa calma tensa, né? Você está calmamente tenso, né? Você está tão calmo que se encostar no você explode, né? Eles falam assim, quem disse que eu não estou calmo? Eu estou calmo! Mas quando porque nós ressuscitamos, nós podemos ter essa experiência e ser transferidos
para a esfera celestial. Quando nós voltamos ao nosso espírito, nós invocamos o nome do Senhor, nós nos conectamos com o Senhor, nós experimentamos isso. O primeiro hino que nós cantamos hoje, né, Lucas? Se você quer desfrutar, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você será salvo, salvo do seu caráter, salvo do seu mau gênio, salvo da sua ira, salvo das suas angústias, por se voltar ao Senhor. Salvo da ansiedade. Amém? Eu quero concluir essa comunhão dando 2 caminhos para nós experimentarmos na prática essa transferência. Falamos aqui sobre invocar o nome do Senhor, sobre voltar para o Espírito, tá? E para isso nós vamos ler Hebreus, capítulo 11. Amém. Hebreus 11. Amém. Amém. Ok, 11, 1 e 2, perdão. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé... Não, perdão, é o 2? Ah, é verdade. O 3, perdão, 1 e o 3, amém. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, pela fé, entendemos. Sem fé, nós não entendemos. Sem a fé, pela nossa lógica, nós não entendemos. O entendimento, ele vem pela fé. É pela fé que nós conseguimos discernir. É pela fé que nós conseguimos intuir. É pela fé que nós vemos o invisível. É pela fé. Irmãos, irmãs, não é pela nossa lógica, não é pela nossa filosofia, não é pelos nossos argumentos, não é pelos nossos arrazoamentos, não é nem mesmo pela nossa inteligência, mas é pela fé. É pela fé que nós entendemos, é pela fé que nós vemos, é pela fé que nós somos transferidos da terra para o céu. Se você não crer, você não vai experimentar. Amém? Porque é pela fé que nós entendemos. Pela fé somos transferidos. Pela fé nós somos transformados. Amém? Pela fé, e olha só que rico, entendemos que o universo, ele foi o quê? Formado pela palavra de Deus. De tal maneira que o visível veio a existir do quê? Do invisível, das coisas que não se veem. Então, pela fé e que mais? Pela palavra, as coisas virão à existência. Amém? Conversando com o Itamar, né, ontem, ele relatou parte dos 100 dias, né? Ele falou que muitas das coisas ele não lembrava, né, durante aqueles 100 dias, né? Né, Michele? Quem sofreu, quem estava aqui fora, né? Não, sofreu também, claro, né? Mas muitas coisas ele estava mais, às vezes, inconsciente. Mas aqui estavam conscientes, né?
de certa forma sofrendo bastante, né? Angústia e tal, por tudo que ele estava passando. Mas ele disse uma coisa ontem, ele falou o seguinte: eu cria e não ia morrer. O Senhor falou para mim, ainda não chegou a sua hora. E ele se apegou a isso. Ele creu na palavra. Ele creu no que o Senhor falou para ele. E, irmãos, é contra a ciência, é contradizendo os médicos e a medicina, né? Os médicos falaram, é um milagre. E o fato dele, em tão pouco tempo, estar hoje aqui sentado e estar andando, é o milagre 2. É o milagre parte 2, né? Isso. Estão mudando o nome dele, Itamar Martins para Itamar o Milagre, né? Eu já chamei ele de Lázaro Itamar Martins, né? Irmãos, creu. Pela fé. Pela fé ele creu, né? Ele creu. E lá no início, quando nós começamos, né, nos juntamos para orar por eles, era tanto o Itamar como o Romildo, o Senhor nos deu Lucas, né, o versículo de Lucas, pedi, o que mais? Não, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E esse versículo está na esfera, né, nós falamos, é da perseverança. O Senhor ensinou isso para que aprendêssemos a perseverança. E nessa jornada de perseverança, muitas vezes a gente falou, Jesus, acho que não vai dar. Mas continuamos perseverando. E o Senhor continua operando. Irmãos, pela fé e pela palavra. Na verdade, de onde vem a fé? A fé vem de ouvir a palavra. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, para experimentar a transferência, você precisa da palavra. Precisa da palavra de Deus. Lembra do testemunho do Romildo Domingo? Ele não podia ler. Mas onde ele tinha a palavra? A palavra estava dentro dele, estava no coração dele, tinha o depósito, né? Aí estava lá o pastor do lado dele, né? O pastor dele e ele lá falando os versículos aí no escuro. Aí o pastor falou assim, viu? Você está lendo a Bíblia aí? Como é que você está conseguindo, né? Ler no escuro, está aí falando, né? Ele falou, não, a Bíblia está no meu coração, na minha mente. Irmãos, a palavra, ela traz à existência as coisas que não existem. É o poder da palavra. Por isso nós precisamos da palavra. E eu quero encorajar você de comer a palavra, meditar na palavra de Deus, na Bíblia. Também você venha para as reuniões, amém? Aqui tem o falar instantâneo, né? O falar rema de Deus. Acompanhe a palavra profética, leia o alimento diário, receba o falar de Deus, né? Acompanhe, hoje tem tantas facilidades, transmissões, vídeo, né? Tá tudo tão fácil para que a gente receba a palavra. E quanto mais nós recebermos a palavra, mais nós ouvirmos a palavra, mais fé será produzido, mais vamos experimentar, ver as coisas invisíveis, mais vamos ser transferidos. Amém? E se todos nós aqui experimentarmos isso, o Zé experimentando isso, o Daniel, o Dito, né? Todo mundo, as irmãs, todos nós começamos a experimentar isso. Nós vamos experimentar o céu
na terra. Amém? Dizer que transferência maravilhosa? Eu vou ser transferido para o céu, aí eu vou viver a realidade do céu aqui na terra. Amém? A sua casa vai ser um céu. Amém? A vida da igreja vai ser um céu. Amém? O nosso bairro será um céu. Isso é a igreja. A igreja, né? Vocês vão ler no Alimento Diário. A igreja é uma ilha. Por que a igreja é uma ilha? A igreja é uma ilha, quer dizer, é um pedaço do céu na terra. Amém? A igreja, o viver da igreja, realidade do reino dos céus, aqui se torna o céu, um pedacinho do céu na terra. É isso que a gente quer experimentar. Mas para experimentar isso, a primeira coisa que Jesus disse que é: arrependam-se. O que quer dizer? Seja transferido. Amém? Transferido para o céu, e eu trago o céu para a terra. Aí, irmãos, nós vamos começar a ver e experimentar coisas invisíveis, milagres de Deus. Os milagres acontecerão na nossa vida. Os milagres estão acontecendo e vão acontecer ainda mais no nosso meio, na vida da igreja. Tem acontecido milagres e milagres. Pessoas também têm sido alcançadas, milagres têm acontecido. O Senhor tem feito coisas incríveis, como o Senhor fez agora aqui na vida dos nossos irmãos. Amém?